Boa tarde, meu nome é Hilton Santana. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 22 de março, domingo, à tarde. E é um vídeo para comentar um vídeo, tá? A minha mãe me mandou hoje um vídeo do pastor Adriano Menezes falando, acerca da crise que a gente está vivendo. A minha mãe mandou: filho, ouve, assiste e me diz o que você acha, tá? Então esse vídeo é um comentário acerca do vídeo do pastor. Ele é o pastor Adriano Menezes. Vamos lá. Basicamente, o que o pastor Adriano Menezes diz? Ele diz que o Covid-19, o coronavírus, tá, é o juízo de Deus. É Deus julgando as nações, é Deus julgando os povos. E aí ele vai usar vários textos bíblicos e tal, e vai falar durante 17 minutos, provando que o coronavírus é o juízo de Deus contra as nações, e que você deve se arrepender, mais do que usar álcool gel, você deve se arrepender dos seus pecados para não ser alvo da ira de Deus pelo coronavírus, tá bem? Ele começa o seu argumento usando Ezequiel capítulo 14, versículo 21, dizendo que ali mostra que Deus tem 4 formas de julgar as nações, que é a espada, a fome, as bestas feras e a peste, tá? E isso provaria então que o coronavírus, que se encaixa aí na 4ª categoria de pestes, é um juízo de Deus contra as nações, tá? Eu pastorei uma igreja recentemente e uma moça me falou que algo que ela aprendeu comigo, uma das coisas que ela aprendeu comigo era a importância do contexto, não é? E é incrível como tem pessoas que, propositalmente ou não, mas eu acho que propositalmente, de forma intencional, ignora o contexto de um texto bíblico, tá bem? Contexto, quando a gente fala de contexto, basicamente é a pergunta: do que esse texto está falando? É como 2 pessoas estão conversando, você chega no meio da conversa e você ouve uma frase, e para você não entender tudo errado, você precisa saber do que eles estão falando, né? Então, normalmente, a gente faz aquela pergunta, do que vocês estão falando? Não é? Qual que é o assunto? Tá? Então, nós muitas vezes ignoramos isso em relação à Bíblia, à palavra de Deus. Tá? Hoje, domingo de manhã, uma pessoa colocou no grupo da igreja perguntando se uma profecia de Isaías fala acerca da crise que nós estamos vivendo, né? Porque eu não vou me lembrar da referência agora, mas Isaías tem uma parte que ele fala lá para o povo: entrem nas suas casas, fiquem lá dentro, porque Deus passa julgando as nações e tudo mais. E as pessoas, muita gente falando, você vê nas redes sociais, falando que aquilo é uma profecia acerca do nosso tempo, tá? Mas as pessoas não se dão ao trabalho nem mesmo de ler o texto, tá? Lê o texto, lê o capítulo inteiro. No caso de Isaías, começa lá de Isaías 24 até Isaías 27, que é um texto só. Você lê aquilo, você vai saber do que o profeta está falando, né? Para aí dizer que se aquilo se aplica ou não ao nosso tempo, tá? Então, não querendo ser grosso, mas às vezes eu brinco que Bíblia não é livro para preguiçoso. Tá? Não é aquele livro que você lê lá uma frase e já sai fazendo as suas conclusões. Tá? É um livro que exige um compromisso nosso com o texto sagrado, do que ele está falando, do que ele está tratando. No caso de Ezequiel 13, por exemplo, Ezequiel 14, melhor dizendo, é o juízo de Deus contra Israel, contra a nação de Israel. E aí, por mais que haja coisas similares e que se aplicam ao juízo universal de Deus contra as nações, é muito simples perceber, qualquer aluno de escola dominical sabe, que o relacionamento de Deus com Israel no Antigo Testamento é diferente do relacionamento de Deus com as nações pagãs, com as nações, com o mundo inteiro. Tá? Então, o trato que Deus dá para Israel e para Jerusalém é algo específico. É algo específico. É claro que há pontos de
de identificação, há coisas similares, os princípios são os mesmos, que Deus é justo e ele julga a iniquidade e tudo mais, mas há um contexto específico. No caso aqui, Deus está falando acerca do julgamento dele contra a nação, contra Jerusalém. E Deus está dizendo, se eu enviar a peste, se vocês pecarem, se Jerusalém pecar contra mim, e eu enviar a espada contra Jerusalém, nem que haja no meio dela 3 homens piedosos que clamem a mim, como Daniel, e ele vai falar os 3 aqui, né? Noé, Daniel e Jó, né? Eu não ouvirei a oração deles, eles salvarão apenas as suas vidas, mas a cidade será castigada pelo seu pecado. Se eu enviar bestas feras contra a cidade, ainda que haja no meio dela Noé, Daniel e Jó, eu salvarei eles e tal. Então Deus está dizendo, aqui o título na minha Bíblia é A Justiça dos Castigos de Deus. Nesse texto aqui, Deus está mostrando que ele é justo ao castigar o pecado, né? Então ele fala tudo isso, e aí lá no versículo 21 ele vai falar, quanto mais se eu enviar ao mesmo tempo esses 4 juízos, né? A espada, a fome, as bestas feras e a peste, para mostrar o quanto Deus estava furioso contra Jerusalém. Isso quer dizer que Deus tem 4 maneiras de julgar as nações? Não. O texto aqui não está falando isso. Então começa-se por aí, tá bem? Mas mesmo deixando isso de lado, aí depois o pastor lá, Adriano Menezes, vai usar outras questões, né? Vai usar Gálatas, Tiago, Deus não se deixa escarnecer. E aí para mostrar, para provar que o coronavírus é juízo de Deus, ele vai listar várias coisas que aconteceram no Brasil, ofensivas, né? Transgressoras contra Deus. Ele vai falar da parada gay, quando o ativista lá usou um crucifixo para simular um ato sexual. Vai falar daquela exposição no museu que teve lá, um homem pelado lá e uma criança lá passando a mão nele. Vai falar do carnaval, naquela encenação lá do carnaval em que Jesus lutava com Satanás e ele era derrotado, alguma coisa assim. Vai falar do Porta dos Fundos agora em 2019, né, no Natal de 2019. E vai falar agora do carnaval em 2020, com a representação de Jesus lá como gay, como mulher e tudo mais. E ele vai mostrar que isso são transgressões que Deus jamais deixaria impune. E que o coronavírus é um juízo de Deus contra isso, tá bem? Cara, assim, se você ler a Bíblia, você sabe que não encaixa, tá? Deus está furioso contra Nínive. Deus vai começar uma peste lá no Egito que vai passando pelos países para até chegar em Nínive, tá? É assim que funciona? Tá? Quando a gente vê Deus derramando a sua ira contra as nações no Antigo Testamento, existe ali um padrão, tá? E esse padrão é mínimo, tá? Então não dá para dizer, o coronavírus é a reação. Tudo bem que ele pode aqui estar simplesmente dando exemplos, né? Dizendo que coisas assim semelhantes acontecem na China, na Itália, na Espanha e tudo mais, tá bem? Mas nada disso bate com um modelo bíblico acerca do juízo de Deus contra as nações. E aí o pastor vai fazer afirmações como o Covid-19 é Deus cobrando a conta, que o juízo está a portas. Aí assim, a coisa que mais não bate na minha cabeça, cara, o Covid-19 é Deus cobrando a conta e tal, e aí ele vai falar do juízo de Deus. Quando você lê o juízo de Deus no Antigo Testamento, tem alguma coisa parecida com o coronavírus? Cara, Deus julga Sodoma e Gomorra e faz cair fogo do céu e consome a cidade inteira. Pum! Deus está irado, ele vai usar aqui Ezequiel 14, falando da ira de Deus contra Jerusalém. Deus manda uma gripe lá que mata alguns milhares de pessoas? Não, Deus arrasa a cidade. Deus destrói o templo, que era o símbolo mais sagrado. Deus mata aquelas pessoas, Deus arrasa aquele negócio com uma fúria terrível. Lê Lamentações de Jeremias para você entender o que está acontecendo aqui. Então,
chamar coronavírus do juízo de Deus, da ira de Deus contra as nações, você não entendeu nada sobre ira de Deus. Nada, nadinha, tá? E aí o pastor continua falando, mas também dentro da igreja há muitos pecados, há muitas transgressões. E aí ele vai falar muitas coisas, vai falar da prática do divórcio dentro das igrejas, do coach evangélico, das músicas antropocêntricas centradas no homem, dos sermões cheios de heresia, do sensualismo dentro da igreja. É claro que tudo isso é pecado. E é claro que tudo isso, em alguma medida, é cobrado de Deus, entristece Deus, e Deus afasta de nós as bênçãos dele e a graça dele e tudo mais. Mas daí falar que Deus está trazendo julgamento, tá? Essas pessoas, elas são muito populares, né? E acontece muito. Agora, recentemente, agora em janeiro, você viu um pastor lá em Belo Horizonte falando que as chuvas em Belo Horizonte eram a ira de Deus contra Belo Horizonte, contra a cidade. Sabe? Quando teve a guerra lá na Síria, quando teve não, né? Tá tendo, acho que nunca parou de ter. A guerra na Síria, teve gente que foi lá achar na Bíblia lá textos em que Deus estava lá, textos mostrando a profecia de Deus lá contra as cidades na Síria e tudo mais. Né? Pessoas que quando vem uma situação acontecendo, correm na Bíblia para tentar achar alguma coisa para se encaixar com aquilo ali. Tá? Isso, obviamente, não é um bom uso da palavra de Deus. Tá? Não é um bom uso da palavra de Deus. Né? O pastor Adriano Menezes vai falar sobre o Covid-19, né? Deus está julgando, o juízo está chegando, tá bem? E aí ele vai dar vários exemplos que mostram a compreensão muito equivocada acerca do juízo de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento. Por exemplo, ele vai falar que o juízo de Deus, as pragas de Deus contra o Egito, foi por causa da matança das crianças, quando o faraó queria diminuir o povo de Israel e matou vários bebês e tal, e que depois vem as pragas de Deus por causa disso. Cara, em algum lugar na Bíblia, no livro de Êxodo, você vê Deus falando isso? Tem isso no livro de Êxodo falando que as pragas, as 10 pragas, foi para punir os egípcios por causa da matança das crianças? Não tem. Então, se não tem, para que você está inventando? Não tem. Está muito claro lá na Bíblia por que Deus manda as 10 pragas. Está claro, está escrito em letras garrafais lá para quem quiser ler. Tá? E aí a gente, para tentar encaixar o texto bíblico numa narrativa nossa, a gente vai lá e fica torcendo. Isso é uma falta de respeito tremenda com o texto bíblico. Outro exemplo de compreensão equivocada dele, do pastor Adriano Menezes, ele diz que Deus matou os 70 mil israelitas por causa do pecado de soberba de Davi, que Davi, na sua soberba, fez o censo lá para contar quantos soldados o exército de Israel tinha. Meu irmão, você pode entender muito pouco da Bíblia e ter um conhecimento muito limitado das coisas. Eu tenho um conhecimento muito limitado das coisas. Mas você acha mesmo, o pouco que você sabe sobre Deus, você acha que Deus iria matar 70 mil israelitas para punir o pecado de soberba na vida de Davi? Você acha? Realmente você acredita nisso? É óbvio que não. É óbvio que não. Né? O pastor Adriano Menezes usa o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, um pouquinho na frente aqui, lá no capítulo 18, o título na minha Bíblia é A Responsabilidade é Pessoal. No próprio capítulo 13, 14, que ele vai citar para provar que o coronavírus é a ira de Deus, ele vai dizer: se no meio dessa cidade pecadora houver 3 homens justos que clamem a mim, Noé, Daniel e Jó, só eles serão salvos. Então, olha só, se o coronavírus fosse o juízo de Deus contra os pecadores que fazem coisas horríveis, como usar o crucifixo para um ato sexual, como ficar pelado sendo manipulado por uma criança e tal, só esse tipo de pessoas estaria morrendo pelo coronavírus. Por que então que Deus está matando médico, que o coronavírus que Deus estaria matando médicos lá na China?
Por que tantos padres lá na Itália morreram? Se o coronavírus é a ira de Deus, tal, sabe? Então, qualquer pessoa que a gente vê adoecendo pelo coronavírus é um pecador que a ira de Deus está sobre ele. E se esse próprio pastor, dentro de algum tempo, ficar doente por causa do coronavírus? Ou será que quando Deus derrama sua ira, ele destrói a todos indistintamente? Será que é isso? É claro que não. É óbvio que não. Então, tudo isso para dizer que o pastor Adriano Menezes fala do que não sabe. Tá? Fala do que não sabe. Como o pastor lá falando que as chuvas em BH é a ira de Deus contra a cidade. Tá? Essas coisas são absurdas, tá? Para minha pergunta lá acerca de Davi, a resposta está lá em 2 Samuel 24:1, na narrativa de 2 Samuel. Começa dizendo: tornou a ira do Senhor se acender contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles. Davi faz aquele censo em que Deus acaba matando 70 mil israelitas porque Deus está virado contra o povo de Israel. Então Deus incita Davi a fazer o recenseamento, e por causa do recenseamento Deus vai derramar a sua ira contra o povo. Tá? Na narrativa de Reis, vai falar que Satanás coloca aquilo no coração de Davi. Tá? Se você juntar as duas narrativas, uma interpretação pode ser de que Deus, para incitar Davi a fazer aquilo, usa Satanás. Como Deus usa Satanás lá na narrativa de Jó. Tá? Deus é quem faz as coisas, quem domina as coisas e tal, sabe? Então, é ridículo dizer que Deus, para punir a soberba de Davi, mata 70 mil israelitas. Tá? E aí ele continua, né? O que estamos a ver em 2020 nada mais é do que o juízo de Deus chegando. Meu irmão, quando o juízo de Deus chegar contra as nações, ninguém vai precisar dizer que isso é o juízo de Deus. Quando a ira de Deus se derramar contra o Brasil, ninguém vai precisar falar que isso aí é a ira de Deus. Fala sério. Se um dia você chegar aqui em casa, você não conhece a minha esposa. Alguns eu acho que a maioria do que vai ver esse vídeo não conhece a minha esposa. Mas imagina, eu sou casado. Se um dia você chegar na minha casa e a minha esposa estiver irada, você, mesmo sem conhecer a minha esposa, você acha que alguém precisará avisar você que ela está irada? Ó, ela está assim porque ela está irada. Você acha que ao ver uma pessoa irada, não é perceptível que ela está irada? Alguém precisa avisar para você quando alguém está irado? Quando o que uma pessoa está fazendo é um ato de ira? A ira, por acaso, não é algo evidente, auto-evidente? Meu amigo, quando Deus estiver irado contra você, você vai saber. Não vai precisar de Adriano Menezes, nem do carinha lá de BH falar que isso é ira de Deus. Tá bem? Para fechar aqui, para ser um pouco mais propositivo aqui, vai dar 18 minutos. Então, quais seriam os textos bíblicos que nos ajudam? Quais seriam os textos bíblicos que nos ajudam a compreender o tempo que a gente está vivendo? O momento que nós estamos vivendo? Vamos lá? Eu escolhi 3. Primeiro, João 16:33. Esse versículo eu acho que você talvez até saiba de cor. Se não sabe, já deveria saber, né? João 16:33. O que diz lá? Jesus fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passareis, tereis, sempre haverá de haver aflições. Mas tenham paz em mim, tenham fé em mim. Eu venci o mundo, e se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão o mundo. Covid-19, coronavírus, é uma das aflições do mundo. Crise econômica é uma das aflições que temos no mundo. Tá? Ebola é uma das aflições que temos no mundo.
as misérias e as tragédias que temos são aflições. E elas irão acontecer, e nós iremos sofrê-las. É por isso que nós almejamos uma pátria celestial, porque um dia estaremos lá e não haverá mais tais aflições. Tá bem? Então, coronavírus é uma das aflições que nós estamos sujeitos por estarmos no mundo. Né? A nossa oração é a oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que livrai-nos do mal. Então, Senhor Deus, livra-nos do mal. Qual é o contexto? Jesus está se despedindo dos discípulos e está falando para eles que eles enfrentarão dificuldades de todos os tipos. De todos os tipos. Entre eles, coronavírus. Outro texto que nos ajuda a compreender o tempo que nós estamos vivendo, Marcos 13, 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Qual é o contexto? Jesus está falando do princípio das dores, que é o tempo que nós estamos vivendo. No princípio das dores, que começa com a vinda de Jesus, ou propriamente com a ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Cristo, esse é o período, não é? Até o final, por assim dizer, a grande tribulação e tudo mais, o retorno de Cristo, Jesus está dizendo, cara, se prepara. Quando você começa a ouvir falar de guerra, de epidemia, de pandemia, de guerra nuclear, de terremoto, não fica assustado. Não fica assustado. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Então, é isso que Jesus está falando lá em Marcos. Outro texto que nos ajuda a compreender é Romanos 8, 20 a 23. Né? Na verdade, todo o capítulo 8, mas eu peguei só esse trechinho. Paulo fala assim, escrevendo aos Romanos: pois a criação está sujeita à vaidade. Está sujeita à vaidade, ao nosso pecado, ao nosso mau comportamento. Não voluntariamente. A criação, a natureza, está sujeita à vaidade. Coronavírus é um vírus que provavelmente veio de morcegos. Tem alguns estudos científicos que falam isso e tudo mais. E que talvez pode ter surgido através de hábitos alimentares lá no interior da China e tal e tudo. Nós estamos falando de natureza. Nós estamos falando do mundo, estamos falando da criação, não é? A criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. A criação, o mundo, a natureza, ela está sujeita ao cativeiro da corrupção, ao cativeiro do pecado. Não é só nós que somos atingidos pelo pecado. O mundo em que estamos vivendo é atingido pelo pecado. Tá bem? Para a liberdade da glória, né, ela será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Né? Então nós vivemos num mundo que geme, que suporta angústias em razão do nosso pecado. Tá? E enquanto estivermos nesse mundo caído, nós sofreremos com isso. Tá? Qual é a nossa atitude então? A nossa atitude é termos paz em Cristo. Termos certeza da vitória em Cristo. Amém? Leia a sua Bíblia. Que Deus te abençoe.